Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Ana Academy no YouTube, Núcleo Arquitetura. Eu sou Joaquim Alvarenga Neto e nos vídeos publicados para o Núcleo de Arquitetura da Ana Academy, eu sempre estarei elaborando com vocês assuntos relacionados à carreira, empreendedorismo e gestão empresarial na arquitetura. Neste vídeo, irei apresentar algumas orientações sobre como calcular o preço de projetos de arquitetura e também de engenharia. O cálculo de preço de projetos de arquitetura ou de engenharia, bem como de design de interiores ou paisagismo, sempre foi um tema muito discutido nos círculos profissionais e, apesar de antigo, ainda gera muita discussão e dúvida entre os arquitetos, engenheiros e designers. Embora exista vasto material sobre o assunto, como por exemplo o manual do CAL, o manual de procedimentos do IAB, as tabelas de honorários do CREA, Sinaenco e ABD, os profissionais ainda questionam os valores praticados no mercado e a discussão sobre o assunto gera polêmica. Grande parte dessa polêmica se dá porque as discussões não dão espaço ao entendimento dos diferentes contextos de negócio envolvidos na formulação do preço do projeto ou serviço. Por isso, antes de se irritar com profissionais que cobram preços muito baixos ou ficar frustrado em perceber que as tabelas de honorários geram preços impraticáveis no seu caso, pense sobre o contexto de negócio e sobre qual seria o preço certo para o seu serviço. A seguir, eu apresento 4 dicas importantes para contribuir na formulação de preços de projetos de arquitetura, engenharia ou design em seu escritório. Primeira dica: conheça os custos internos do seu negócio. Cada empresa, escritório ou ateliê tem a sua própria estrutura de custo. Isso significa que os valores praticados em salários, aluguéis e outros são diferentes em cada empresa e que a proporção entre eles também. Por isso, o correto é sempre contabilizar, analisar e compreender os custos do seu próprio negócio, para assim poder tomar as decisões corretas, seja para compor o preço do seu serviço ou para entender se o seu escritório é ou não competitivo frente às referências de mercado. As tabelas de mercado e os coeficientes padrão utilizados para calcular o preço do projeto, como os CAS e o BDI, devem ser usados apenas como parâmetros e referências, e não como fatores exclusivos na definição do preço final de venda. Segunda dica: saiba a produtividade da sua equipe. Cada empresa apresenta produtividade única. Uma maior ou menor produtividade está ligada tanto ao desempenho dos profissionais quanto à otimização dos processos internos. As tabelas de mercado sempre consideram produtividades médias para chegarem aos seus valores. E se uma empresa é mais produtiva que a média, ao usar as tabelas para o cálculo do custo ou preço de projeto, esta estará perdendo a chance de oferecer um preço mais competitivo que a média do mercado. Por outro lado, se uma empresa tem produtividade menor que a média, ao usar as tabelas, estará praticando um preço que tem grande chance de reverter prejuízo para a empresa. Sendo assim, um preço correto também depende de um entendimento preciso da produtividade da equipe interna. Somente com o entendimento dessa produtividade é possível estimar o tempo gasto em cada projeto, os custos envolvidos e, consequentemente, o preço adequado. Terceira dica: pesquise os preços de mercado. Os especialistas em marketing sabem que o preço certo de um produto ou serviço é o preço que o mercado está disposto a pagar, e não um preço de custo mais uma margem padrão, conhecida como markup. Apesar dessa metodologia ser usada na construção civil e ser padrão principalmente nos segmentos de grandes empreendimentos, ela não funciona adequadamente para todos os nichos de mercado. Nos casos de projetos especiais com alto grau de exclusividade ou sofisticação, por exemplo, o valor agregado está na diferenciação ou no status gerado pela assinatura do autor.
O preço do projeto não é referenciado nos custos de produção, e sim no valor intrínseco da marca. Isto é, em termos de volume de trabalho ou custo, o projeto de uma mesma casa pode ser semelhante em 2 escritórios. Porém, um pode cobrar pelo mesmo projeto o dobro do outro, dependendo do seu posicionamento de mercado. Portanto, conheça seu mercado, clientes e concorrentes diretos, aqueles que atuam no mesmo nicho que sua empresa. Eles serão melhor referência de preço de projeto do que qualquer tabela ou manual. Nesse caso, os cálculos anteriormente citados servirão apenas como importantes parâmetros de preços mínimos, que estabelecem limites para não se ter prejuízo no projeto. Quarta dica: diferencie cobrança e valor. Muitas vezes escuto a insistente frase: tem que cobrar pelo projeto. Na prática, essa afirmação deve ser mais esclarecida, principalmente para aqueles que estão abrindo seus mercados. Um projeto sempre tem valor. Talvez em algum momento da carreira, o profissional abrirá mão de cobrar honorários não porque está dando o projeto de graça, mas porque o cliente em questão é um investimento para a composição de um portfólio, para uma carta de referência ou simplesmente para se construir uma relação. Sendo assim, no contexto do seu negócio, muitas vezes abrir mão da cobrança não significa abrir mão do valor do seu projeto. Também, em algumas situações, os detalhamentos de projetos, principalmente interiores residenciais, são substituídos por acompanhamento em obra, o que reduz o tempo gasto e o custo com a produção dos projetos e desloca o valor ou o preço do serviço para o serviço de acompanhamento de obra. Seguindo essas dicas, você com certeza terá maior competitividade e lucro em seu negócio. Se você quer aprender mais sobre a prática de orçamento de projetos, vale a pena conferir o nosso Manual Digital de Orçamento de Projetos e Consultoria e também o curso online de Orçamento e Lucratividade de Projetos. O link para acessar o material se encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Para mais conteúdos educacionais, confira nossos próximos vídeos ou acesse nosso site em anacademy.com.br. Joaquim Alvarenga Neto para o canal Ana Academy no YouTube.